Vamos falar agora sobre a paralisação de motoristas e cobradores, deixando mais de 1,5 milhão de pessoas sem ônibus em São Paulo nesta manhã. De novo, né? Porque tem poucos dias a gente estava falando exatamente do mesmo assunto. O Renan Suquevicius está conosco, vai trazer um panorama de como é que está amanhã em São Paulo. Fala aí, Renan, bom dia para você. Bom dia, Sheila. Você, aos nossos ouvintes, pois é, mais de 600 linhas que ficaram sem os ônibus hoje, 6 mil coletivos não deixaram as garagens hoje em São Paulo. Como você disse, mais de 1,5 milhão de paulistanos afetados por essa greve. Eu falo aqui de um dos terminais da Zona Sul de São Paulo, o Terminal Santo Amaro. Por aqui a movimentação está bem abaixo por uma manhã, né, horário de pico. A gente sabe que o movimento é sempre muito grande, mas como não tem esses ônibus maiores, articulados, biarticulados, a quantidade de passageiros nas plataformas caiu bem. Só os ônibus menores que vêm dos bairros é que estão chegando aqui no terminal. Os passageiros, quando chegam aqui, precisam encontrar alguma alternativa. Pegam um sistema de trem, de metrô, ou então tentam os carros por aplicativo. Diferentemente de 2 semanas atrás, quando se falou muito dessa expectativa de paralisação, muitos passageiros, boa parte dos passageiros já sabia dessa possibilidade de greve, já estavam preparados. Hoje eu falei com muita gente aqui que não estava preparada sequer, nem sequer sabia que haveria uma paralisação, não sabia nem o que fazer ao não encontrar o ônibus aqui. Nós ouvimos vários passageiros, logo no comecinho do dia, que relataram essa manhã complicada por causa da paralisação. São 2 garagens próximas da minha casa. Passei em frente às mesmas, elas estão fechadas e não saíram nenhum ônibus das garagens próximas da minha casa. Não tem ônibus nenhum, está todo mundo aqui nos pontos aqui. Mais uma vez nesse calvário nosso, né? Tive mais uma vez que andar 3,5 km para 4 km. Geralmente o meu trajeto eu pego um ônibus só que como não tem ônibus eu tenho que andar até a estação, pegar 2 metrô e andar um pouquinho para poder chegar por aqui. Voltar para casa, trabalho de doméstica ali na Brigadeiro. E aí ainda bem que a patroa é compreensiva, né? E ainda com uma experiência ainda. Você viu, né, Renan? Ela tá dizendo ainda bem que a patroa é compreensiva, né? Porque dá para acreditar que ainda assim são tantas as paralisações, né, que a gente enfrentou nos últimos meses, nas últimas semanas, e tem gente que ainda não desconfia, que ainda não dá o crédito, né, para a pessoa que trabalha dentro da própria casa dela e faz essas cobranças que são impossíveis de serem atendidas. E cobranças absurdas, né, cara? Então, não tem como eu ser tô pagando atendido. seus salários e tenho a obrigação de estar aqui. É. Já cansei de ouvir o ouvinte dizendo isso, que já escutou isso de empregador, tá ali como? Pega um Uber e vai. Tá caro nesse momento, né? Enfim, a gente já falou da tal da tarifa dinâmica. Renan, você tá por aí, tá conseguindo ouvir a gente? Estou ouvindo sim, vocês. Pois é, acho que o alerta que a gente faz aqui aos passageiros, a quem depende do transporte, e também de quem trabalha com pessoas que dependem do transporte, para serem mais compreensivas, porque de fato não tem ônibus. Eu conversei com 2 pessoas agora há pouco. Elas pegam um ônibus, inclusive um ônibus que sai daqui do terminal e vai para o Hospital das Clínicas, que muita gente no Brasil todo conhece, né? O hospital referência aqui no país, e esse ônibus que vai para o hospital não está funcionando. E essas pessoas, uma mulher é diarista e um outro rapaz é um cozinheiro. E eles não iam conseguir chegar no horário que eles previam, que eles se programaram todos os dias, porque não sabiam dessa paralisação, né? A decisão saiu ontem, no fim da tarde, e muitas pessoas, pelo trabalho, né, passam o dia trabalhando, às vezes sem acesso à informação, levam muito tempo se deslocando nos ônibus, não tem tempo de, às vezes, consumir mesmo informação, consumir notícias. Por isso o trabalho importante da Band News FM, informando ao longo da madrugada, inclusive, para esses passageiros sobre a greve, mas muitas pessoas não ficaram sabendo e agora vão demorar muito mais tempo, vão chegar atrasadas se conseguirem chegar ao trabalho por causa da paralisação dos ônibus. Pois é, não, isso é real. Ontem aconteceu, né? Encontrei uma pessoa que usa ônibus todos os dias e eu informei, não pelo rádio. Mas eu disse, olha, você tá sabendo que vai ter greve amanhã? Não tô, é sério? Mas dessa vez vai ser de verdade? Porque assim, já teve ameaça e não teve paralisação. Aí eles anunciaram a greve, aí no fim das contas até tinha um coletivo ou outro. É difícil, é complicado anunciar greve nesse horário, pega as pessoas assim totalmente de surpresa e não tem como, né? E ficam praticamente sem alternativa. Isso. E tal, e não está adiantando. Essa coisa de multar, né, quando sai decisão da justiça, e foi o caso de São Paulo, como já houve em outras paralisações em outros estados, quando esse assunto vai parar na justiça e a justiça determina que pelo menos 70% ou 80% da frota estejam nas ruas,
E aí os caras não cumprem, dão de ombros para a decisão judicial, não pagam multa ou recorrem de multa, estão nem aí para multa e as pessoas continuam sendo penalizadas. Quem mais precisa acaba sendo penalizado. Daqui a pouquinho, Renan, a gente volta a fazer contato quando a gente estiver com a programação específica para São Paulo. Aí a gente volta a falar, inclusive, de outros pontos da cidade. Bom trabalho para você. Até mais, Renan. Só lembrando... Obrigado. Sheila, se eu pudesse fazer só uma pontuação importante, Claro. Isso é rapidamente, sobre a quantidade dos ônibus circulando. Assim como aconteceu há 2 semanas, há ônibus circulando, mas são os ônibus menores. É muito importante pontuar isso, sobretudo a região sul da cidade, o ouvinte de São Paulo, que está fora de São Paulo e não conhece, é uma região muito grande, extensa. Região de Parelheiros, Grajaú é muito distante do centro da cidade. Então, há ônibus que fazem pelo menos a metade do percurso. Saem do extremo sul e chegam até um ponto da Zona Sul, aqui Terminal Santo Amaro. Mas os ônibus os passageiros que chegam até aqui não conseguem continuar até o centro da capital. Não há ônibus para chegar até o centro ou para outras regiões. Então, essa às vezes é um pouco a confusão. Tem alguns ônibus circulando, mas aqueles mais importantes, maiores, que carregam mais gente, esses não estão circulando. São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Gigantesca. Até pra gente é surpreendente muitas vezes quem circula todos os dias por aí. Não acaba nunca, né? Você sai da Zona Sul e vai pro centro. Quando o Renan fala que a Zona Sul é extensa e distante do centro, ele tá falando sério. No extremo sul de São Paulo tem terras indígenas. A terra dos Tenondé-Porá. Ai, será que eu tô falando certo, meu Deus? Que fica ali entre Parelheiros e Marcilac. Então, São Paulo é realmente muito extensa. Isso na cidade de São Paulo, tá, gente? É. Dentro do município de São Paulo. Informação importante para quem tá na cidade, o rodízio, quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando, tá suspenso hoje. E a circulação pelas faixas exclusivas de ônibus também foi liberada. Daqui a pouquinho mais informações.